Olá! Estamos aqui ao vivo na minha sala virtual e agora a cada dia um cenário novo, repaginado e mudar é sempre importante. E eu sempre estou aqui nas minhas lives conversando com vocês exatamente sobre mudança, sobre transformação. E hoje nós vamos falar sobre um tema que penso que faz parte de nós seres humanos, né? Que é frustração. Boa noite, Lu, seja bem-vinda. E aí as pessoas vão chegando, porque nós vamos falar sobre frustração. Olá, querida. E porque frustração é algo que de alguma forma mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa capacidade de seguir adiante ou de desistir de um projeto, de uma ideia. E às vezes, muitas das vezes, desistir inclusive da vida. Então, eu falo de autoconhecimento, eu falo de transformação. E falar de autoconhecimento é trazer para o nosso dia a dia percepções que acontecem comigo. E essa live, ela teve ideia numa grande frustração que eu vivenciei ontem. E aí, dos aprendizados que eu tive, eu quis compartilhar aqui com vocês. Então, sejam bem-vindos, quem está chegando. Se você que está aí, diz para mim, qual foi sua última grande frustração? Como que é estar frustrado para você? Como você se sente estando frustrado? O que você faz para, diante de uma frustração, seguir adiante ou ficar paralisado? O que é que acontece com você? Então, essas são perguntas que fazem sentido para mim, né? Quando falo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Saber o que acontece com as nossas emoções e com os nossos pensamentos é o primeiro passo para uma transformação de vida. E frustração, ela não é possível, né? Nós acabarmos com a frustração. Isso é uma certeza que a gente tem e que a neurociência vem também explicar para nós por que isso acontece, o que é a frustração, né? Então, se você está aí e já vivenciou uma frustração, você sabe que diante de um projeto que não se realiza e que você se esforça e que você se dedica e que... Seja bem-vinda, Elisa. E que você se esforça, e que você se dedica, que você coloca energia. E ao final de todo esse esforço e toda a sua dedicação, ele acaba não acontecendo, ele acaba sendo interrompido no meio, por N razões. Isso gera em você uma frustração. Então, a frustração é exatamente esse momento, depois que você teve o seu projeto, a sua ideia interrompida por alguma razão. E isso é inevitável, porque eu tenho um objetivo e gostaria que ele acontecesse. E um objetivo, ele pode ser uma expectativa ou não. E essa frustração, ela pode ser maior ou menor diante da expectativa que eu coloco para a realização desse projeto. E aí a neurociência, ela explica, né, que junto com os neurônios do prazer, que é a recompensa de conseguir um objetivo, existem outros neurônios que produzem
uma outra substância que tem um nome chamado nociptina, que ela é inibidora da dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, quando eu tô lá me empenhando, dedicada, com foco, para que o projeto aconteça, eu tenho dopamina gerando, eu tenho esse prazer aqui sendo produzido pelos meus neurônios. E cada vez que eu vou lá, que esse esforço, e eu tenho que ficar me esforçando, eu vou produzindo a nociptina junto. E vai chegando um momento que a produção dessa nociptina ela é tamanha que ela desliga a produção da dopamina e a frustração acontece. Isso é como a frustração acontece no nosso cérebro, fisiologicamente. Então eu tenho uma fisiologia do meu cérebro acontecendo e eu tenho uma parte emocional acontecendo diante da frustração. E ontem foi exatamente isso que eu vivenciei. Após a minha frustração, eu me senti esgotada fisicamente, eu me senti esgotada emocionalmente, eu me senti esgotada mentalmente. E era exatamente essa a frase que eu disse: eu estou com vontade de sumir, eu estou com vontade de desaparecer. Então esse nível, esse nível de dopamina, ele foi tão baixo que eu tive exatamente essas sensações fisiológicas, inclusive. Então, oi Marcinha, tudo bem? Bem-vinda! Que bom te ver aqui. Nós estamos falando de frustração, Marcinha. Então, se você tiver alguma pergunta, quiser compartilhar, quiser fazer trocas aqui, seja bem-vinda. E aí, diante disso, você que está aí me assistindo muitas vezes pode ter vivenciado isso com você e não saber o que acontece. Então, que agora você sabe que muitas vezes desistir de um projeto ou abrir mão, muitas vezes é inclusive fisiológico, porque o seu cérebro parou de produzir dopamina porque a produção de nociptina ficou tão alta que você perdeu o tesão por aquele projeto, porque o esforço perante a recompensa foi muito maior e aí não valia mais a pena. E por uma questão de proteção, que o cérebro sempre nos protege para que nós gastemos menos energia. Então, por uma questão de proteção, o cérebro desliga a sua motivação para que você não passe do seu limite na questão do esforço. Então, o desistir muitas vezes, quando a gente usa essa expressão, eu perdi o tesão por esse projeto, é exatamente o seu cérebro protegendo você, porque ele fez essa comparação entre o esforço dedicado e a recompensa, e aí não valia mais a pena. E quando a gente olha para isso, e aí você fala assim, nossa, então desistir não é uma fraqueza, não é uma falha de caráter. É exatamente que muitas vezes o desistir para você já chega no seu limite, e cada um de nós tem um limite. Ontem eu cheguei no meu, e aí assim, era um projeto muito especial para mim, que eu me empenhei, dediquei, e realmente teve um esforço muito grande, e aí ontem foi o limite, e foi muito bom, apesar dessa descarga, dessa exaustão que eu vivenciei nas minhas 3 instâncias, ela foi muito boa, porque ela trouxe para mim exatamente o aprendizado que cada situação traz. Então, muitas vezes a gente olha a frustração como negativo, porque ela traz essa sensação de sofrimento e de dor, e tudo que traz sofrimento e dor a gente entende como algo que é ruim, mas diante do que
eu vivenciei ontem e o aprendizado que eu tive, eu olho e digo assim, nossa, foi muito bom o que aconteceu. Por quê? Porque eu olhei que é um estágio, é uma parcela do meu aprendizado. Nós somos seres em evolução, estamos sempre evoluindo e olhar e falar, nossa, eu cheguei até aqui, então eu posso continuar, ainda tem muita coisa para aprender. E foi isso que a frustração me ensinou ontem e é isso que eu gostaria de compartilhar aqui, né? As coisas acontecem conosco e quando nós olhamos para ela pelo lado bom, o que ela está me ensinando com isso? Né? A frustração ela vem dizer para nós que nós temos um projeto e ele não aconteceu. Então, se eu tenho um projeto, eu tenho um objetivo, eu tenho pelo que caminhar. E é só uma pausa, é só um patamar, é só um estágio que aconteceu ali que eu preciso respirar e recomeçar. Então a frustração ela nos convida exatamente para recomeçar. Seja bem-vinda, Tatiana, seja bem-vinda, Vanessa, Nelson, seja bem-vinda, Pati. Se vocês que estão aí me assistindo, nós estamos falando sobre frustração. E se vocês têm alguma pergunta, gostariam de compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. Estou falando de um tema que acomete todos nós, algumas vezes em maior grau, algumas vezes em menor, mas somos todos suscetíveis a frustrações e muitas vezes, várias vezes do nosso dia. E às vezes as frustrações pequenas do nosso dia a gente nem percebe, porque a gente já logo aprende e aí segue em frente e não desiste. Então, isso é muito legal, olhar para a frustração agora com esse novo olhar, de que a frustração ela só é um indicativo para mim, de que eu tenho um projeto e que ele está apenas no caminho, que tem coisa ainda a ser aprendida, para ser trabalhada e para esse projeto chegar ao fim. E aí, tem Tantinori. Às vezes eu não reconheço, eu não sei quem são pelo nome, mas seja bem-vinda aqui. E aí, assim, pra gente falando, para nós que estamos falando de frustração, tratamos, né, de como nos sentimos, quais são os efeitos fisiológicos no nosso corpo, como isso acontece no nosso cérebro. E a pergunta fica, então, como fazer para nós lidarmos, né, e aprender a diminuir os efeitos que a frustração tem sobre nós? Então, a autora Adriana Foz, ela escreveu um livro chamado Frustração. Nesse livro, ela traz as competências emocionais que, desenvolvidas, me ajudam a lidar melhor com a frustração. E muitas das competências emocionais que ela traz são competências que estão ligadas exatamente com a nossa parte espiritual, com a nossa parte transcendente. E muito curioso saber, né, dessas habilidades todas, porque quando vamos falar sobre as nossas emoções, é neste lugar que nós vamos encontrar a saída para lidar melhor com elas. Então, algumas delas são, ela fala que as competências são perseverança, empatia, gratidão, resiliência, perdão, fé, criatividade,
foco, generosidade e uma coisa muito especial: paciência. Paciência com você. Acolha esse seu momento. O Nelson tem uma pergunta. Assumir, reagir e superar uma frustração é sempre uma vitória ou apenas aliviamos a derrota? Nelson, essa é uma pergunta que ela tem a ver com o ponto de vista, né? O que é uma derrota e o que é uma vitória? É onde você coloca o seu ponto de vista. Do ponto de vista humano, né? Você sempre vai ser vitorioso, porque você vai sempre estar evoluindo, você vai sempre estar aprendendo. Então, quando você absorve e quando você aprende, você vai estar sempre vitorioso. Então, qual o olhar que você tem? Porque quando você coloca a atenção na derrota, é porque você faz uma comparação. E essa comparação é sempre egóica. Eu sou vitorioso ou eu sou derrotado? Isso é uma comparação egóica, porque se você olhar pelo ponto de vista evolutivo do ser humano, você está sempre em evolução. E você não é nem vitorioso, porque você não está competindo com ninguém. Você está somente evoluindo, cumprindo o seu papel humano, né? Que estamos aqui para fazer a evolução e aprendermos a lidar com as nossas emoções, a crescermos enquanto ser humano, a fazer essa integração de todas as nossas sombras, para que a gente nos tornemos um ser humano inteiro. Então, eu digo para você que mudar o olhar, né, colocar a sua perspectiva em você como um ser que evolui, vai tirar esse peso que você coloca para avaliar a frustração e seguir adiante. Mas no comecinho eu dizia, né, que fisiologicamente a gente tem um momento em que, por uma questão de proteção nossa, o nosso cérebro desliga a produção de dopamina para que a gente não se esforce mais do que o necessário, para que a gente não tenha uma fadiga. E aí ele faz essa proteção conosco. Então, muitas vezes quando você perde o tesão de um projeto, é exatamente a sua fisiologia, o seu cérebro te protegendo, porque ele já está dizendo que o esforço que você está fazendo frente àquele projeto não compensa mais, porque a recompensa que você tem e o prazer que você tem por aquilo já não compensa mais. Então, voltando, né, para a questão de como lidar com essa frustração, com essa sensação. Então, quando você vai desenvolvendo essas competências, e como você desenvolve as competências, né? As pessoas que são capazes de lidar melhor com as frustrações, elas têm em comum a questão de ter equilíbrio entre físico, mental e espiritual. Então são pessoas que estão sempre praticando um exercício físico, as pessoas estão sempre meditando, são pessoas que desenvolveram bons hábitos, são pessoas que olham para si e para a sua contribuição na sociedade. Então são pessoas que já conseguiram abrir mão do seu egoísmo, olhando a sua contribuição para a sociedade. São pessoas que procuram o bem e o bom de todas as experiências que vivenciam. Então, são 3 conselhos, regrinhas, dicas, se é que a gente pode dizer isto, né? E frente a minha frustração de ontem, eu digo para você que, de fato, são coisas que ajudam muito e que me fizeram realmente acordar hoje muito diferente de como eu fui dormir ontem. Então, assim,
essa questão de olhar o bem e o bom de tudo que estava acontecendo, essa questão de praticar o exercício físico, ter um olhar para a sociedade, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo aqui, para que é o meu trabalho, quem sou eu, qual é a contribuição que eu estou dando para o mundo. Isso foram reflexões que me fizeram realmente acordar hoje melhor e mais determinada, né, do que eu fui dormir ontem. É verdade, Marcinha, saudade de nós, né? Nossa, mas já já vai passar essa pandemia e aí a gente vai estar juntas. Então, para você que ficou comigo até agora, então eu quero deixar para você que a partir de hoje, que você possa olhar para a frustração como algo positivo na sua vida. Lembre sempre, se você teve uma frustração, é porque você tem um objetivo de vida. E se você tem um objetivo de vida, é só uma questão de tempo, de paciência, de resiliência. O seu cérebro está buscando uma forma para você encontrar, para você realizar aquele seu projeto. A frustração, ela diz isso para você, é o seu cérebro encontrando caminhos que você ainda não encontrou para que você possa chegar no seu objetivo. E frente a isso, a frustração, ela fica leve, já que eu não posso evitá-la. É humanamente impossível evitar a frustração, mas é possível você ressignificá-la, você olhar para ela de uma outra forma. Então, meus queridos, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de compartilhar algo? Esse era o meu objetivo com essa live de hoje, compartilhar com vocês esse momento que eu vivenciei, as experiências e os resultados, porque eu falo de autoconhecimento e compartilhar aqui com vocês resultados, né? Autoconhecimento vivo, na prática, é muito legal, porque quando você passa pelo processo, você pode dizer para as pessoas, nossa, aconteceu assim comigo, eu vivenciei isso. Faz sentido o seu caminhar, o meu caminhar, quando você realmente é fruto daquilo que você acredita. Então, uma boa noite para vocês e na próxima terça eu estou aqui falando de um outro tema como esse de autoconhecimento, de transformação, de mudança e como eu gosto de dizer, né, é autoconhecimento vivo, na prática. Uma boa noite para vocês, te vejo na próxima terça. Até mais.